Essa é minha outra família. Escondi isso por 30 anos. Cameron anunciou, com a voz alta na minha sala de estar. Era meu aniversário de 72 anos. Nossos filhos, Daniel e Sophie, ficaram paralisados. Os poucos convidados prenderam a respiração. Eu não vacilei. Apenas sorri, peguei a pequena caixa de presente na mesinha ao meu lado e a estendi para ele. Momentos depois, quando ele abriu a tampa e viu os documentos lá dentro, seu sorriso arrogante desapareceu e suas mãos começaram a tremer. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Cameron olhava para a mulher ao seu lado, depois para as duas crianças assustadas, como se apresentasse um troféu. Ele tinha um ar de desafio, de libertação. O passado não pode ser apagado, Morgan, ele disse, como se estivesse me dando uma lição de vida. Nossos filhos me olhavam, esperando que eu desmoronasse. Sophie tinha lágrimas nos olhos. Daniel cerrava os punhos. Mas eu apenas observei a cena, cada detalhe, a arrogância no rosto dele, o medo calculado nos olhos da outra mulher. Eu via tudo não com dor, mas com uma clareza fria e cortante. Ele achava que estava no controle. Ele não fazia ideia de que a peça já havia terminado, e ele era o único que ainda não sabia o final. Ele acreditava que, após 50 anos de casamento, eu era apenas uma velhinha frágil, fácil de descartar. Ele me subestimou. Sempre subestimou. A contadora quieta, que equilibrava seus livros e seus sonhos grandiosos. Diga-me de que cidade você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Ele não sabia que, enquanto ele construía sua vida secreta, eu construía minha fortaleza. Uma fortaleza feita de números, fatos e paciência. Cada mentira que ele contava, cada viagem de negócios, cada centavo desviado, eu registrei tudo. Eu não estava desmoronando, eu estava esperando. E a espera, finalmente, havia chegado ao fim. Ele pensou que estava começando um novo capítulo, mas eu estava prestes a fechar o livro dele para sempre. Minha mão estava firme quando entreguei a caixa. Nenhum tremor, nenhum pingo de hesitação. Eu já sabia, eu disse em voz baixa, apenas para ele ouvir. Isso é para você. A confusão em seu rosto foi breve, substituída por uma curiosidade presunçosa. Ele abriu a tampa devagar, esperando talvez joias antigas ou algum objeto sentimental que ele pudesse desprezar. Mas não havia nada disso lá dentro, apenas papéis. Ele pegou a primeira folha. Seus olhos percorreram as linhas. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para a segunda página e foi quando suas mãos começaram a tremer violentamente, fazendo o papel farfalhar. Ele me encarou, a boca aberta, mas nenhum som saiu. O homem que tinha uma resposta para tudo ficou mudo. O passado realmente não podia ser apagado, especialmente o dele. Para entender como chegamos a este ponto, você precisa saber que isso não aconteceu da noite para o dia. Não foi um impulso, foi o resultado de décadas de sacrifício da minha parte e de traição da parte dele. Foi uma história construída sobre uma base de mentiras que ele achava que eu nunca descobriria. Mas eu sou contadora. Meu trabalho, minha vida inteira, foi encontrar a verdade escondida nos detalhes, nos números que não batem, nas histórias que não fazem sentido. Ele me ensinou uma lição muito importante no início do nosso casamento, uma que ele mesmo esqueceu. Ele costumava dizer: planejamento vence qualquer crise. Ele só não imaginava que eu aplicaria essa filosofia contra ele. Deixe-me contar como tudo começou. Eu não nasci com uma colher de prata na boca. Longe disso. Meus pais eram operários, gente que conhecia o cheiro de graxa e o peso de um longo dia de trabalho. Minha mãe trabalhava na linha de montagem e meu pai na siderúrgica. A nossa casa era pequena, simples, mas impecavelmente limpa. Nela, aprendi o que era dignidade. Aprendi que o seu nome valia mais do que o dinheiro no seu bolso e que a honestidade não era uma escolha, mas a única base sobre a qual se podia construir uma vida. Eles não me deixaram uma fortuna em dinheiro, mas me deram algo muito mais valioso, um caráter de aço, forjado no calor do trabalho duro e na certeza de que você colhe exatamente o que planta. Eles me ensinaram a olhar as pessoas nos olhos e a nunca, jamais, me sentir inferior a ninguém. Essas lições foram meu guia. Enquanto outras garotas sonhavam com festas e roupas da moda, eu economizava cada centavo do meu trabalho de meio período. Eu vi meus pais lutarem com contas,
Via a preocupação em seus rostos quando uma despesa inesperada aparecia. Decidi ali, ainda muito jovem, que eu seria diferente. Eu seria a pessoa que entende os números, que controla o fluxo, que cria segurança onde há incerteza. Minha ética de trabalho não nasceu de ambição, mas da necessidade. Eu sabia que, para uma garota como eu, não haveria resgates ou heranças fáceis. Tudo o que eu tivesse na vida viria das minhas próprias mãos, da minha própria mente. E eu estava perfeitamente bem com isso. Essa base sólida foi o que me segurou de pé naquela sala, enquanto o mundo dos meus filhos desmoronava. Eles me viram como uma mãe, uma esposa, uma velhinha frágil. Mas eles não conheciam a garota que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade, a mulher que equilibrava orçamentos no centavo. A força que eu demonstrei naquele dia não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de 72 anos, camada por camada, com cada sacrifício, cada desafio superado. Minha origem humilde não era uma fraqueza, era minha armadura. E Cameron, com toda a sua grandiosidade, nunca se deu ao trabalho de olhar por baixo da superfície. Ele estava prestes a descobrir o quão impenetrável essa armadura realmente era. Eu me tornei contadora. Passei 40 anos na mesma firma, subindo de assistente júnior a sócia sênior. Eu escolhi essa profissão porque ela fazia sentido para mim. Não havia espaço para ambiguidades, para interpretações vagas. 2 mais 2 sempre seriam 4. Os números contavam uma história verdadeira, se você soubesse como lê-los. Enquanto Cameron vivia no mundo das ideias grandiosas, dos projetos arriscados e dos discursos encantadores, eu vivia no mundo dos fatos, dos balanços, dos livros-caixa, das auditorias, um mundo de ordem, lógica e, acima de tudo, de verdade. Era um trabalho quieto, meticuloso, que muitos considerariam entediante. Para mim, era um refúgio. Ao longo de 4 décadas, meu trabalho me ensinou uma filosofia fundamental. As pessoas mentem, os números não. Eu vi empresários tentarem esconder perdas, funcionários desviarem fundos, parceiros enganarem uns aos outros. E, invariavelmente, a verdade sempre aparecia. 1 centavo fora do lugar, uma transação sem recibo, uma projeção que não batia com a realidade. Era como um quebra-cabeça. Você só precisava de paciência e de um olhar treinado para encontrar a peça que não se encaixava. Essa habilidade, aprimorada ao longo de uma vida inteira, tornou-se parte de mim. Eu aprendi a procurar por anomalias, não apenas nas planilhas, mas na vida. E a vida de Cameron, nos últimos anos, estava cheia delas. Meu trabalho me deu independência e respeito. Eu não era apenas a esposa de Cameron. Eu era Morgan, a contadora em quem os clientes mais importantes da firma confiavam seu patrimônio. Eu era a pessoa que eles chamavam quando as coisas ficavam complicadas. Essa reputação foi construída com precisão, integridade e um silêncio estratégico. Eu sabia quando falar, e mais importante, quando apenas observar e coletar informações. Foram essas exatas habilidades que me permitiram desvendar a vida dupla de Cameron sem que ele jamais suspeitasse. Ele pensava que eu estava ocupada com meus livros de contabilidade. E eu estava. Os livros dele. Agora, deixe-me contar como eu o conheci. O homem que eu pensei que seria meu parceiro para sempre. Nós nos conhecemos em um evento de caridade na biblioteca local. Eu estava ajudando a organizar as doações, garantindo que tudo fosse devidamente registrado. Ele se aproximou com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Você deve ser a contadora, ele disse. A voz cheia de um charme fácil. Aposto que acha toda essa conversa sobre sonhos e projetos uma bagunça. Eu levantei o olhar do meu livro-caixa e respondi com calma. Alguém precisa garantir que os números fechem no final. Ele riu, uma risada genuína. Eu gosto de coisas que fecham, coisas que fazem sentido. Naquele momento, ele parecia a pessoa mais sincera do mundo. Ele parecia um homem que valorizava a ordem tanto quanto eu. Nosso namoro foi um turbilhão. Ele era a energia, a ambição, o sonhador. Eu era a calma, a lógica, a planejadora. Ele me mostrava um mundo de possibilidades e eu o ajudava a construir um caminho viável para alcançá-las. Parecíamos o equilíbrio perfeito. Ele me levava para dançar, me apresentava a pessoas fascinantes
e falava sobre o futuro com um brilho nos olhos que era contagiante. Ele dizia que minha mente pragmática era a âncora de que ele precisava para não voar para longe demais, e eu acreditava nele. Eu me sentia vista, valorizada não apenas como mulher, mas como uma parceira estratégica em sua vida grandiosa. Ele me fazia sentir que juntos éramos invencíveis. Quando ele me pediu em casamento, 1 ano depois, não hesitei. Eu via nosso futuro claramente. Uma parceria onde sua visão e minha habilidade se uniriam para construir algo duradouro e real. Eu não estava apaixonada apenas pelo homem charmoso. Estava apaixonada pela promessa do que poderíamos construir juntos. Eu acreditava em seu potencial, em sua inteligência. Ele era o arquiteto e eu seria a engenheira, garantindo que a fundação fosse forte o suficiente para suportar o peso de seus sonhos. Eu disse sim, imaginando uma vida inteira de projetos compartilhados, de desafios vencidos em equipe. Eu não fazia ideia de que, para ele, eu era apenas mais um ativo a ser gerenciado. Nós nos casamos em uma cerimônia simples, cercados por familiares e amigos próximos. Nossos primeiros anos foram vividos em um apartamento pequeno, onde cada centavo era contado e cada decisão financeira era tomada em conjunto. Sentados à mesa da cozinha, à noite, planejávamos nosso futuro. Economizamos incansavelmente, abrindo mão de jantares fora e férias para juntar dinheiro. Aqueles eram tempos difíceis, mas felizes. Parecia que estávamos verdadeiramente construindo algo nosso, tijolo por tijolo. Eu me sentia parte de uma equipe, uma unidade sólida contra o mundo. A sensação de parceria era a coisa mais valiosa que eu possuía. Era real, pelo menos para mim. Então, Daniel nasceu, e 2 anos depois, Sophie. Nossa pequena família estava completa. Com o nascimento deles, nosso propósito se tornou ainda mais claro. Queríamos dar a eles uma vida estável, segura, cheia de oportunidades que nós não tivemos. Foi quando decidimos comprar a casa. Eu usei o dinheiro da venda de um pequeno imóvel que herdei do meu pai para dar a entrada. Lembro-me da emoção de assinar aqueles papéis, de saber que estávamos fincando raízes. Aquela casa não era apenas paredes e um teto. Era o símbolo do nosso esforço conjunto, o centro do nosso universo familiar. Um lugar seguro onde nossos filhos cresceriam. Lembro-me perfeitamente do dia em que recebemos as chaves. Estávamos os 4 na varanda da frente. Cameron ergueu Sophie no ar e Daniel correu pelo gramado, rindo. Eu segurava a pasta com os documentos e dentro dela o título de propriedade. Naquele momento, senti uma paz profunda, uma sensação de realização. Eu havia construído aquilo. Com meu sacrifício, com meu planejamento cuidadoso, eu havia criado um porto seguro para minha família. Cameron me abraçou e disse: "Conseguimos, Morgan. Nós conseguimos." Eu olhei para o rosto dele, para o amor que via ali, e acreditei em cada palavra. Aquele momento, aquela sensação de segurança e felicidade, ficou gravado em minha memória como o auge de tudo o que sonhamos. Lembro-me também dos primeiros anos de seus negócios. Houve momentos de grande estresse, quando um investimento deu errado ou um cliente importante desistiu. Ele chegava em casa devastado, certo de que tudo estava perdido. Eu o sentava à mesa da cozinha, preparava um café e abria os livros. Passávamos horas analisando os números, cortando despesas, traçando novas estratégias. Eu encontrava caminhos onde ele só via becos, sem saída. Nesses momentos, nossa parceria parecia mais forte do que nunca. Eu era sua conselheira de confiança, a pessoa que trazia ordem ao seu caos. Ele me elogiava, dizia que eu era seu ingrediente secreto para o sucesso. Foi em uma dessas noites, depois de revertermos o que parecia ser uma falência certa, que ele segurou meu rosto entre as mãos e disse a frase que se tornaria nosso lema: "Planejamento vence qualquer crise." Ele falou com uma admiração genuína nos olhos. "Você sempre sabe o que fazer." Eu internalizei essa frase. Ela se tornou a base da minha abordagem para tudo na vida. Eu acreditava que era a nossa filosofia como casal. Acreditava que, enquanto planejássemos juntos, poderíamos superar qualquer tempestade. Ele me ensinou a ser estratégica, a antecipar problemas, a estar sempre 3 passos à frente. A ironia é que ele me deu a arma perfeita para sua própria destruição e nunca percebeu.
E eu usei esse planejamento para construir a vida deles. Sacrifiquei 120 mil Hyllers para a educação universitária de Daniel e Sophie, trabalhando horas extras por quase uma década e adiando meus próprios sonhos de viajar. Quando Sophie quis o casamento dos seus sonhos, usei os 35 mil Hyllers da herança dos meus pais para pagar, porque Cameron alegou que seus investimentos de longo prazo não podiam ser tocados. Cada cheque que eu assinava, cada luxo pessoal que eu abria mão, eu via como um investimento na felicidade da minha família. Eu não sentia ressentimento. Eu sentia orgulho. Eu estava fazendo o que uma mãe e esposa dedicada faz: garantir o futuro daqueles que ama. O golpe final veio em parcelas. Primeiro, os 200 mil Hyllers da minha herança para a entrada da nossa casa, o alicerce de tudo. Anos depois, os 80 mil Hyllers que peguei em um empréstimo pessoal, em meu nome, para salvar uma de suas empresas da falência, uma dívida que levei 15 anos para quitar. Ao todo, foram 435 mil Hyllers, uma fortuna que eu entreguei de bom grado, com confiança e amor. Eu dei a ele meu futuro financeiro, minha segurança, acreditando que estava investindo em nós. E ali, na minha festa de 72 anos, enquanto ele estava de pé com sua outra família, percebi a verdade. Não havia nós. Havia apenas ele e eu, a sua planejadora, o seu banco. E aquela foi a forma como ele decidiu me pagar. Tudo parecia bem no começo, logo depois que seus negócios finalmente decolaram. Após anos de economia e sacrifício, o dinheiro começou a entrar. Ele era generoso, me comprava presentes, viajamos um pouco. Eu senti que, finalmente, estávamos colhendo os frutos de décadas de trabalho duro. Ele me creditava por minha paciência, por minha fé nele durante os tempos difíceis. Nós conseguimos, Morgan, ele dizia, segurando minha mão durante um jantar caro. Tudo isso é por sua causa. Eu acreditei nele. Acreditei que estávamos entrando em nossa era de ouro, um tempo para relaxar e aproveitar a segurança que havíamos construído juntos. Eu me sentia valorizada, vista, a parceira que ele sempre disse que eu era. Nossos filhos estavam criados, independentes, e nós tínhamos a casa e um ao outro. Era tudo o que eu sempre quis. As noites eram tranquilas, passadas lendo lado a lado na sala de estar. Os fins de semana eram para jardinagem ou para visitar os netos. Era uma vida confortável, previsível. Eu me sentia em paz. Ele parecia mais relaxado do que nunca, o peso do fracasso financeiro finalmente tirado de seus ombros. Eu atribuí sua nova leveza ao sucesso. Ele sorria mais, contava mais piadas. Tudo parecia perfeitamente normal. A recompensa natural por uma vida de esforço e planejamento. Eu não tinha motivos para suspeitar de nada. A tempestade já estava se formando no horizonte, mas o céu acima de mim ainda estava perfeitamente azul. O primeiro sinal, tão sutil que quase não o registrei, veio durante uma conversa sobre nosso testamento. Ele sugeriu que consolidássemos nossos ativos sob o nome dele para simplificar a gestão. Eu, como contadora, achei a lógica falha, mas ele a descartou como uma preocupação desnecessária. É só para facilitar as coisas para você, querida, caso algo me aconteça. Ele disse com um sorriso tranquilizador. Eu concordei em pensar no assunto, mas algo na sua insistência me deixou inquieta. Na época, enterrei o sentimento. Eu o acusei de ser apenas excessivamente cauteloso, um homem de negócios pensando em eficiência. Eu não queria ver a rachadura que estava começando a se formar na fundação da nossa vida. Então, os jantares de negócios começaram a se tornar mais frequentes. Antes, ele me contava cada detalhe. Agora, suas respostas eram vagas. Como foi o jantar? Eu perguntava. Produtivo, ele respondia, já subindo as escadas. As ligações noturnas que ele atendia no escritório se tornaram mais comuns. Um dia, sugeri que fôssemos almoçar no domingo, uma tradição nossa. Não posso, querida. Tenho um compromisso. Sua voz era casual, quase entediada. E no sábado, insisti, sentindo uma pontada de estranheza. Ocupado também. Não houve pedido de desculpas, nenhuma explicação. Apenas um fato. Eu fiquei parada na cozinha, ouvindo seus passos se afastarem. A porta se fechou e, pela primeira vez, o silêncio na casa pareceu pesado. No início, eu criei desculpas para ele. Ele está sob pressão. O negócio está crescendo rápido. Ele precisa de espaço.
Eu me lembrava dos anos difíceis e dizia a mim mesma que deveria ser mais compreensiva. Eu queria acreditar que essa distância era temporária, um subproduto do sucesso que tanto desejávamos. Mas o padrão continuou. Finais de semana inteiros eram consumidos por viagens de trabalho para cidades próximas. Ele parou de me convidar para eventos da empresa, dizendo que seriam chatos para mim. Eu me sentia como uma espectadora na minha própria vida, assistindo meu marido se afastar lentamente, sem entender o porquê. A esperança ainda estava lá, mas estava começando a se desgastar nas bordas. A distância se transformou em frieza. O homem que antes elogiava minha inteligência, agora me tratava com uma impaciência condescendente. Se eu fizesse uma pergunta sobre nossas finanças, ele suspirava. Você se preocupa demais, Morgan. Deixe que eu cuido das coisas importantes. Suas palavras me atingiam como pequenas agulhas. Ele estava me excluindo deliberadamente de uma área que sempre foi nosso domínio compartilhado. Ele estava reescrevendo as regras do nosso casamento sem me consultar. A parceria que eu tanto valorizava estava se dissolvendo, sendo substituída por uma hierarquia em que ele estava no topo, e eu, em algum lugar lá embaixo, cuidando do jardim. Eu tentei conversar com ele sobre isso. Uma noite, sentei-me ao lado dele no sofá e disse: Cameron, sinto que você está se afastando. Aconteceu alguma coisa? Ele nem tirou os olhos da televisão. Não seja dramática, Morgan. Estou aqui, não estou? Sua resposta foi uma parede. Não havia abertura, nenhuma chance para um diálogo real. Ele me fez sentir como se eu estivesse imaginando coisas, como se minhas emoções fossem um incômodo. A confusão começou a se transformar em uma dor surda no meu peito. Eu estava perdendo meu marido, meu melhor amigo, e ele agia como se não notasse. Ou, pior, como se não se importasse. O ponto de virada veio quando encontrei um extrato de cartão de crédito que ele havia deixado em sua mesa. Havia cobranças de um hotel caro e de uma joalheria em uma cidade para a qual ele nunca mencionou ter viajado. Meu coração afundou. Quando o confrontei, com o papel tremendo em minhas mãos, ele olhou para mim com uma calma assustadora. Morgan, você está esquecendo as coisas de novo, ele disse, a voz suave como veneno. Eu te expliquei sobre essa viagem para a conferência. Eu sabia que ele não tinha. Não, você não explicou. Que conferência? Insisti. Ele balançou a cabeça com falsa piedade. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu me lembro claramente de tudo o que você me disse esta semana. Eu disse, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Você não mencionou nenhuma viagem. Ele pegou o extrato da minha mão e o rasgou em pedaços. Talvez você devesse consultar um médico sobre sua memória, querida. Estou ficando preocupado com você. Ele usou minha idade, meu amor por ele, como uma arma contra mim. Naquele momento, ele não apenas mentiu, ele tentou quebrar minha confiança na minha própria mente. Ele me fez questionar minha sanidade. Voltei para o quarto, fechei a porta e, pela primeira vez, olhei para o meu reflexo no espelho e não tive certeza de quem estava olhando de volta. A dúvida que ele plantou era uma semente tóxica. Depois disso, a pressão financeira aumentou. Ele começou a deixar documentos sobre a mesa da cozinha, falando casualmente sobre a necessidade de simplificar nossos ativos para a aposentadoria. Uma noite, ele me empurrou uma pasta. Querida, preciso que você assine aqui. É só uma formalidade para refinanciar a casa. Eu olhei para os papéis. Eram complexos, cheios de jargão legal que ele sabia que eu entenderia. O que exatamente é isso? Perguntei, minha voz firme. É para garantir nosso futuro. Colocar a casa em meu nome simplificaria os impostos. A mentira era tão óbvia. Vou levar ao meu advogado primeiro, respondi. O sorriso dele desapareceu. Por que precisa de um advogado? Não confia em mim? Sua pergunta ficou no ar, carregada de uma ameaça velada. Confiança não tem nada a ver com prudência, Cameron, eu disse, empurrando a pasta de volta para ele. Sua irritação era palpável. Nos dias seguintes, ele voltou ao assunto várias vezes, cada vez com um novo ângulo. Era para nos proteger, para agilizar o inventário, para aproveitar uma taxa de juros baixa. Cada recusa minha aumentava a tensão entre nós. Ele não conseguia entender por que a contadora meticulosa e cautelosa que ele conhecia estava de repente aplicando essa mesma cautela contra ele. A suspeita em meu coração estava crescendo, se transformando em uma certeza fria.
Ele não estava tentando nos proteger. Ele estava tentando tomar algo de mim. A humilhação pública veio alguns meses depois. Ele me disse que iria a um evento de caridade de fim de semana sozinho, um evento de gala para a sua empresa. Será terrivelmente chato, querida. Melhor você ficar em casa e relaxar, ele disse beijando minha testa. Eu acreditei nele. No domingo à noite, uma amiga me ligou. Morgan, vi uma foto sua e de Cameron no site do jornal local, ela disse, animada. Meu sangue gelou. Eu não estava em nenhum evento. Abri o site e lá estava ele, sorrindo para a câmera. Ao fundo, desfocada, mas inconfundível, estava uma mulher mais jovem olhando para ele com adoração. A legenda da foto mencionava os principais doadores do evento. Nossos nomes não estavam lá. Eu o confrontei quando ele chegou em casa, mostrando-lhe a foto no meu tablet. Pensei que você tinha dito que eu não gostaria, eu disse, a voz desprovida de emoção. Ele nem pareceu envergonhado. Ah, aquilo. Foi uma decisão de última hora, e nós pensamos que você estaria cansada. O uso do nós foi como um tapa na cara. Ele não estava mais nem tentando esconder suas mentiras com cuidado. Ele me excluiu, mentiu sobre isso, e depois agiu como se estivesse me fazendo um favor. A dor em meu coração era física, uma pressão esmagadora, mas por baixo da dor, algo novo estava começando a surgir, uma clareza dura e afiada. A névoa da confusão estava finalmente se dissipando. A raiva veio quando percebi que ele havia mexido nos meus arquivos pessoais. Eu guardava todos os nossos documentos importantes em um cofre no escritório de casa, incluindo o título de propriedade da casa. Uma tarde, entrei e o encontrei remexendo nas minhas pastas. A gaveta do cofre estava aberta. O que você está fazendo? Perguntei, a voz cortante. Ele se assustou, derrubando uma pilha de papéis. Nada, estou apenas organizando os papéis, querida. Não se preocupe. Mas eu vi o que ele estava procurando. A pasta com o título da casa estava em cima da mesa. Aquele documento, o símbolo de tudo que construí, da herança do meu pai, da segurança da minha família. Ele estava tentando pegá-lo. É só um papel velho. Por que você se importa tanto? Ele disse, tentando minimizar. Aquele papel era meu, e ele não iria tocá-lo. Aquele foi o ponto final. A dúvida, a dor, a confusão, tudo se cristalizou em uma única decisão. Eu precisava da verdade. Não da verdade dele, cheia de mentiras e manipulação, mas da verdade real, factual. No dia seguinte, fiz uma ligação. Contratei o melhor investigador particular da cidade, um homem discreto e eficiente, recomendado pelo meu advogado. Entreguei a ele tudo o que tinha. As datas das viagens de negócios, o extrato do cartão de crédito, a foto do evento. Eu me senti estranhamente calma, como uma cirurgiã antes de uma operação complexa. Eu estava apenas coletando dados. 2 semanas depois, ele me entregou um envelope pardo. Dentro, em fotos nítidas e relatórios detalhados, estavam os 30 anos de mentiras de Cameron. Eu li o relatório sentada à mesa da cozinha, a mesma mesa onde planejamos nosso futuro tantas décadas atrás. A outra família, o endereço deles a apenas 1 hora de distância, os nomes das crianças e, o mais devastador, a análise financeira. Quase $300 mil desviados de nossas contas ao longo dos anos. Uma tentativa de usar nossa casa como garantia para um empréstimo com minha assinatura falsificada. E nas últimas páginas, o plano dele, me declarar mentalmente incompetente para assumir o controle total de nossos ativos. As peças se encaixaram. A conversa sobre o testamento, o gaslighting, a pressão para assinar os papéis. Não era apenas uma traição, era uma conspiração. Foi quando eu soube. O amor havia morrido, e a contadora assumiu o controle. Na semana do meu aniversário, ele mudou completamente. Tornou-se o marido atencioso e amoroso que eu não via há anos. Ele me trouxe flores, preparou o jantar, falou sobre como queria celebrar nossa vida juntos. Mom, me desculpe se estivemos distantes, ele disse uma noite com uma sinceridade ensaiada. Nós queremos consertar as coisas. Eu apenas assenti, jogando meu papel. Como? Perguntei. Ele sorriu. Primeiro, quero te dar a melhor festa de aniversário de todas. E depois... Bem, podemos resolver aquelas papeladas para simplificar tudo. Ele colocou a mesma pasta na minha frente novamente. A arrogância dele era espantosa. Ele realmente acreditava que eu era tão fraca, tão tola. Eu olhei para os papéis,
depois para o rosto dele. Vi o predador esperando que sua presa finalmente cedesse. Mas eu não era mais a presa. Eu era a caçadora. Eu sorri para ele, um sorriso genuíno de quem segura todas as cartas. Claro, querido. Vamos cuidar disso depois da festa, eu disse. Eu o deixei acreditar que ele havia vencido. Eu o deixei planejar minha festa, convidar nossos amigos e filhos para a casa que ele achava que em breve seria sua. Ele não fazia ideia de que não estava planejando uma celebração, mas sim sua própria execução pública. E foi assim que acabamos naquela sala de estar, no meu aniversário de 72 anos, com ele fazendo seu grande anúncio, sem saber que a verdadeira surpresa ainda estava por vir. O envelope pardo estava sobre a mesa da cozinha, frio ao toque. Eu o abri com um corta-papel, um movimento preciso e sem hesitação. Dentro, havia fotografias e um relatório encadernado. As imagens eram nítidas. Cameron com a outra mulher, as crianças deles, em parques, restaurantes, na porta de uma casa que eu nunca tinha visto. Eram cenas de uma vida doméstica feliz, uma vida que ele vivia nas minhas costas. Continuei virando as páginas, passando pelas fotos para chegar ao que realmente importava. Os números. O investigador havia rastreado as transferências, os saques, as contas escondidas. A verdade não estava nas imagens de sua traição, mas nas planilhas que detalhavam o roubo. Cada centavo estava ali, documentado. O passado não podia ser apagado, especialmente quando estava impresso em preto e branco. O relatório era uma obra-prima de contabilidade forense. Ele detalhava o desvio de $250 mil de nossas contas conjuntas ao longo de 30 anos, uma sangria lenta e metódica. Mais adiante, havia a prova da conspiração, uma cópia de um pedido de empréstimo de $100 mil, usando nossa casa como garantia. Minha assinatura estava ali, uma falsificação grosseira que ele deve ter achado que eu nunca descobriria. E a nota final do investigador, baseada em uma fonte confidencial, confirmava o plano dele: usar o dinheiro do empréstimo para iniciar o processo de divórcio enquanto me internava, alegando que eu estava senil e incapaz de administrar meus próprios assuntos. Ele não queria apenas me deixar, ele queria me apagar. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu lia o resumo. Meu coração não acelerou. Minha respiração permaneceu lenta e regular. Não houve lágrimas, nem um grito de dor. Em vez disso, uma calma glacial tomou conta de mim. A contadora dentro de mim, a profissional que passou 40 anos encontrando a verdade em meio ao caos dos números, assumiu o controle total. A dor da esposa traída foi arquivada, guardada em uma gaveta trancada. O que restou foi uma analista diante de um problema complexo, um caso de fraude que precisava ser resolvido. E eu era a melhor pessoa para o trabalho. Cameron havia me subestimado de todas as maneiras possíveis, mas seu erro mais fatal foi esquecer com quem ele era casado. Eu me levantei e fui até meu escritório. Liguei o scanner e metodicamente digitalizei cada página do relatório, cada foto, cada extrato bancário. Criei 3 cópias digitais, salvando-as em drives diferentes que guardei em locais separados e seguros. O envelope original foi colocado em um cofre no banco no dia seguinte. Eu não estava apenas preservando provas. Eu estava construindo meu arsenal. Cada documento era uma arma, cada número uma bala. Ele pensava que eu era fraca, uma velhinha sentimental que desmoronaria com a revelação. Ele estava terrivelmente enganado. A mulher que ele traiu estava de luto, mas a contadora que ele roubou estava se preparando para a guerra. Passei os dias seguintes revisando cada detalhe, conectando as datas das transferências financeiras com suas viagens de negócios. A frieza com que ele me tratava coincidia com os meses em que tentava forjar minha assinatura. O gaslighting, as acusações de que eu estava esquecendo as coisas, tudo se alinhava com suas tentativas de construir um caso para minha suposta incompetência. Não era uma série de más decisões. Era um plano de longo prazo, executado com uma crueldade calculada que me deixou sem fôlego. Cada suspiro impaciente, cada resposta condescendente, cada mentira sobre estar ocupado. Tudo fazia parte da estratégia dele para me desmantelar, peça por peça. A extensão da conspiração era o que mais me chocava. Ele não agiu sozinho. O relatório sugeria que a outra mulher estava ciente de seus planos, talvez até mesmo participando deles. As visitas ao advogado dele
Os encontros com consultores financeiros, tudo agora parecia sinistro. Todos aqueles meses em que eu me senti confusa e sozinha, duvidando da minha própria mente, ele estava ativamente trabalhando para me destruir. A dor da traição pessoal era imensa, mas a frieza de perceber que minha ruína havia sido um projeto meticuloso era algo completamente diferente. Era desumano. Eu não estava lidando com um marido infiel, estava lidando com um predador. Naquele momento, sentada no silêncio do meu escritório, tomei uma decisão. Eu não seria uma vítima na história dele. Eu não choraria em um tribunal de divórcio, implorando por migalhas de um patrimônio que eu mesma construí. Eu não permitiria que ele me pintasse como uma mulher idosa e confusa. A narrativa seria minha. Eu não iria apenas me defender, eu iria atacar. Ele havia começado uma guerra financeira e psicológica, e eu a terminaria nos meus termos. A tristeza deu lugar a uma determinação de aço. Eu usaria as mesmas habilidades que ele tanto elogiou por anos, minha atenção aos detalhes, meu planejamento meticuloso, para garantir que ele perdesse absolutamente tudo. A virada do jogo aconteceu em uma noite chuvosa, enquanto eu organizava meus próprios documentos para a batalha que viria. Eu estava procurando a escritura original da casa, o símbolo de tudo que eu havia construído. Encontrei a pasta de couro velha que continha os papéis da herança do meu pai. Dentro, junto com a escritura, estava o documento que eu não lia há décadas, o acordo do fundo fiduciário irrevogável que meu pai havia estabelecido para mim antes de morrer. Ele era um homem simples, mas desconfiado, e queria garantir que eu sempre tivesse um teto sobre minha cabeça. Eu comecei a ler o jargão legal, e meu coração, pela primeira vez em semanas, começou a bater mais rápido. O documento era claro como cristal. Meu pai, com sua sabedoria operária, havia colocado a propriedade em um fundo em meu nome. Era um ativo protegido, intocável por credores, processos judiciais ou reivindicações de cônjuges em caso de divórcio. A casa, avaliada hoje em $1.200.000, era legalmente, inquestionavelmente e inteiramente minha. Cameron não tinha direito a um único tijolo dela. Ele havia passado anos tentando roubar algo que nunca poderia ser dele. Ele tentou falsificar minha assinatura para obter um empréstimo sobre uma propriedade que, legalmente, ele não podia tocar. A arrogância dele o havia cegado para a verdade mais fundamental. Ele não fazia ideia do que eu realmente possuía. Ele via a casa como nossa, um ativo a ser dividido ou roubado. Mas era minha fortaleza, minha vantagem oculta. Naquele momento, o poder na nossa dinâmica mudou de forma sísmica e permanente. Eu não estava mais lutando para salvar minha metade. Eu estava defendendo meu território soberano. A memória de Cameron dizendo "planejamento vence qualquer crise" ecoou em minha mente, mas com uma ironia deliciosa. Ele me ensinou a lição, e meu pai me deu a ferramenta para aplicá-la. Eu pensaria 3 lances à frente. Eu usaria a própria fundação da nossa vida para garantir a ruína completa dele. Na manhã seguinte, peguei o telefone. Minha voz estava calma e firme quando disquei o número da melhor advogada de direito de família da cidade. "Escritório da Sra. Davis", disse uma voz profissional. "Gostaria de falar com ela. Meu nome é Morgan." Alguns minutos depois, uma voz nítida e confiante estava na linha. "Sra. Davis falando." Eu respirei fundo. "Sra. Davis, preciso da sua ajuda. Meu marido está tentando roubar minha casa e me declarar incompetente." Houve uma pausa do outro lado da linha. E então ela disse, com uma seriedade que me tranquilizou: "Por favor, conte-me tudo. Comece do início." Eu me encontrei com a Sra. Davis naquela tarde. Em sua sala de reuniões impecável, espalhei as provas sobre a mesa de mogno polido. O relatório do investigador, as cópias dos extratos bancários, a tentativa de empréstimo fraudulento e, por último, o documento do fundo fiduciário. Ela examinou tudo em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente, absorvendo cada detalhe. Quando terminou, ela empurrou os óculos para o topo da cabeça e me encarou. "Morgan, isso não é apenas um caso de divórcio feio. Isso é fraude, falsificação, abuso financeiro de idoso. São crimes." Eu assenti. "Eu sei." Ela se inclinou para a frente. "Ele pode ir para a prisão por isso." Minha resposta foi imediata e sem emoção. "Bom, discutimos a estratégia por mais de 1 hora. A Sra. Davis apresentou as opções:
Poderíamos usar as provas para negociar um acordo de divórcio extremamente favorável, ou poderíamos ir até o fim. Podemos apresentar queixa criminal, ela explicou. Isso se tornará um assunto público e muito mais sério para ele. Não houve hesitação da minha parte. Ele queria me apagar, me humilhar e me deixar sem nada. Um acordo silencioso não era justiça, era um prêmio de consolação. Nós não vamos fazer um acordo, eu disse, minha voz soando mais forte do que eu a ouvia há anos. Nós vamos prestar queixa. Quero que ele seja responsabilizado por cada um de seus atos. Voltei para casa naquela noite sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros. O plano estava em movimento. Nos dias que se seguiram, eu desempenhei o papel da minha vida. Eu agi confusa, magoada e derrotada. Quando Cameron falava sobre a festa de aniversário, eu dava respostas vagas e monossilábicas. Deixei-o acreditar que seu anúncio chocante havia me quebrado, que eu era uma concha vazia, pronta para ser manipulada. Ele interpretou meu silêncio como fraqueza, minha passividade como rendição. Ele me tratava com uma falsa piedade, falando sobre cuidar de tudo para mim. Ele não via a contadora calculista por trás dos olhos tristes. Ele estava tão confiante de que havia vencido. Ele planejou a festa como uma espécie de coroação, o momento em que ele se libertaria de mim e apresentaria sua nova vida ao mundo. Ele convidou nossos filhos e amigos mais próximos, imaginando que eles testemunhariam meu colapso e, eventualmente, entenderiam sua decisão difícil. Ele não fazia ideia de que as testemunhas que ele reuniu não veriam a minha humilhação, mas sim a dele. Enquanto ele escolhia o cardápio e as músicas, a senhora Davis preparava os documentos legais e notificava as autoridades sobre a fraude iminente. Cada sorriso condescendente dele apenas fortalecia minha resolução. Nos dias que antecederam a festa, eu me movia pela casa com uma calma sobrenatural. Tudo estava pronto. Os documentos estavam na pequena caixa de presente, embrulhada com um laço de fita. A senhora Davis estava de sobreaviso. O roteiro para o ato final estava escrito. Cameron me ensinou que o planejamento vence qualquer crise. Ele estava pensando 3 lances à frente, planejando seu divórcio e minha internação. Mas eu estava pensando 5 lances à frente, planejando sua exposição, sua ruína financeira e sua inevitável queda. A armadilha estava montada, a isca estava no lugar. Eu só precisava esperar que o predador arrogante entrasse nela de bom grado. E eu sabia que ele entraria. A festa parou. O som do papel tremendo nas mãos de Cameron era a única coisa que se ouvia na sala silenciosa. Ele me encarou, o rosto uma máscara de descrença e pânico. Foi nesse exato momento que 2 batidas firmes soaram na porta da frente. Ninguém se moveu. As batidas soaram novamente, mais insistentes. Daniel, meu filho, foi atender, o rosto tenso. 2 homens de terno, com expressões sérias, entraram na sala. Seus olhares varreram o ambiente e pousaram em Cameron. Sr. Cameron, perguntou um deles, a voz calma, mas carregada de autoridade. A outra mulher recuou um passo, puxando as crianças para perto. Cameron não respondeu. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 20 segundos, seu corpo desabando na cadeira mais próxima. A confusão nos rostos dos nossos convidados era palpável, mas nos meus olhos havia apenas a serenidade da conclusão. O último ato havia começado. O segundo detetive se aproximou dele, segurando uma pasta. Senhor, temos um mandado. Precisamos que nos acompanhe para responder a algumas perguntas sobre alegações de fraude, falsificação e abuso financeiro. Cameron finalmente levantou a cabeça, o olhar suplicante fixo em mim. Morgan, você não pode fazer isso. Ele sussurrou, a voz rouca. Eu me levantei da minha poltrona, caminhei lentamente até ele e peguei o título de propriedade da caixa que ele havia deixado cair no chão. Olhei diretamente em seus olhos, a mulher que ele pensava ter quebrado, e disse com uma calma cortante: o passado não pode ser apagado, Cameron. Nem o seu. A cor sumiu completamente do seu rosto. Ele entendeu. Ele entendeu que eu sabia de tudo. Ele entendeu que havia perdido. A outra mulher soltou um soluço, percebendo que o castelo de cartas deles havia desmoronado de vez. As consequências foram rápidas e absolutas, como eu havia planejado. Cameron e sua cúmplice foram presos naquela mesma semana, acusados de uma longa lista de crimes. As provas eram irrefutáveis. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Ela,
A 3, por sua participação na conspiração. Financeiramente, foram aniquilados. As contas deles foram congeladas e um juiz ordenou a restituição dos $250.000 que ele havia roubado de mim ao longo das décadas. Socialmente, a ruína foi total. Nossos filhos, Daniel e Sophie, testemunharam tudo e cortaram todos os laços com ele. Os amigos que viram a cena naquela noite espalharam a história. Sua reputação de homem de família respeitável foi pulverizada. Psicologicamente, ele desmoronou. No tribunal, ele parecia um homem oco, o brilho arrogante substituído por um vazio aterrorizado. Eles não receberam misericórdia. Eles receberam exatamente o que mereciam. Meses se passaram. Eu vendi a casa grande, cheia de memórias manchadas, e me mudei para um apartamento ensolarado, no centro da cidade, com vista para um parque. É menor, mais simples, mas é inteiramente meu, comprado com o dinheiro que eu sempre mantive em contas separadas. Um segredo que Cameron nunca se deu ao trabalho de descobrir. Ele está cumprindo sua sentença agora. Ouvi dizer que a outra mulher se divorciou dele assim que pôde, tentando salvar o que restava de sua própria vida. Eles perderam tudo. O título de propriedade original, aquele papel que simbolizava a herança do meu pai e a minha segurança, agora está emoldurado na parede da minha sala de estar. Ele não me lembra mais de traição ou de luta. Seu papel amarelado é um lembrete diário de resiliência, de força, de justiça silenciosa e bem planejada. Eu passo minhas manhãs na varanda com uma xícara de café, sentindo o sol no meu rosto. O ar parece mais leve aqui. Aprendi que a dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. É algo que você se recusa a entregar. A força nem sempre grita. Às vezes, ela é a calma de uma contadora revisando planilhas no silêncio da noite. Às vezes, olho para uma foto antiga de Cameron, de quando éramos jovens e cheios de sonhos, e sussurro para a memória dele. Eu fiz o que você me ensinou. Eu planejei para vencer a crise. Eu venci. Não sinto raiva, nem tristeza. Apenas paz. Meu tempo é meu novamente, e cada segundo é precioso. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Eu finalmente durmo a noite inteira.